Nós vamos aprender nesse vídeo como concatenar texto e variável no PHP. Para a gente fazer o teste, nós vamos abrir o PHP Editor. Arquivo, novo, PHP. O primeiro passo que nós vamos fazer é criar uma variável. Idade é igual a 35. Eu vou exibir na tela o número 35, que é o valor da variável idade. Então, eu vou colocar aqui echo e o nome da variável. E o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo que indica o fechamento de um comando. Na linguagem PHP, o ponto e vírgula é necessário ao final de cada comando que você estiver utilizando. Vou salvar esse arquivo. Arquivo salvar como concatenar.php. Vou salvar e vou lá no navegador. Localhost /concatenar.php. Ele exibiu na tela o valor 35. Mas eu posso querer mostrar um texto junto com essa variável. E isso é possível. Então, para exemplificar isso daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma segunda variável aqui, chamada nome, e vou atribuir a ela o valor Pedro. Fecho aspas, ponto e vírgula. E aí aqui no comando de exibição, o comando que mostra valores na tela, vou colocar a variável nome. E quando você utiliza duas variáveis no comando echo, você deve colocar elas entre vírgulas. Vou salvar, vou lá e vou atualizar. Então ele exibiu Pedro 35. Mas ficou um pouco estranho. Então, digamos que nós quiséssemos exibir aqui a seguinte frase. A idade de Pedro é 35 anos. Então, nesse caso, eu vou concatenar texto e variável. Então, como que eu faço isso? Você vai abrir uma aspa e vai escrever texto, normalmente. A idade de... E aí a variável nome já vai escrever Pedro na tela. Você tira a vírgula. Nesse caso, você pode tirar a vírgula. A idade de nome é idade. E após a variável idade, você fecha a aspa para indicar a finalização do texto. Vamos salvar e vamos ver lá na tela o que aconteceu. A idade de Pedro é 35. Vamos só complementar aqui. 35 anos. Salvar. Atualizar. Certinho? Então, lá, a idade de Pedro é 35 anos. Então, você concatena variável com texto dessa forma aqui. Uma outra possibilidade é você fazer da seguinte maneira. Você escreve a parte que indica um texto e fecha aspa. E coloca um ponto, indicando concatenação. Após a variável, você coloca outro ponto, abre aspas novamente. O é um texto. Então, acabou o texto. Vou indicar outra variável. Então, eu fecho aspas novamente. Coloco o ponto. Depois da variável, outro ponto. E abro aspas novamente. Ok? Então, dessa forma aqui, você exibe o mesmo texto. Então, eu vou salvar e vou atualizar para você ver que acontece a mesma coisa. Tá? Veja que não teve alteração. Então, você tem essas duas maneiras de escrever texto concatenado com variável. Ou você coloca a variável junto com o texto, ou você fecha a aspa no momento que o texto terminar e quando você for escrever a variável, você coloca o ponto antes e depois dela. Ok? Então, essa é uma forma. Por exemplo, agora, se você quiser quebrar linha. Para quebrar linha, você coloca o comando BR no final do texto. Então, aqui, ó, BR. Esse comando vem lá da linguagem HTML. Tá? Então, toda vez que você dá um eco e abre aspas, você pode, além dos textos simples, dentro da aspa, você pode colocar variáveis e também comandos HTML. Então, quer ver? Para exemplificar, eu vou tirar esse BR daqui e vou colocar ele aqui, por exemplo. Tá? Vou salvar e vou atualizar a página. Olha, veja o que aconteceu. A idade de... Aí ele quebrou linha. Pedro é 35 anos. Então, ó, esse BR aqui, toda vez que você quiser que ele quebre a linha, você coloca esse comando BR dentro do echo. Tá? Ou pode ser dentro do echo concatenado com algum texto.
Ou, de repente, pode ser um outro eco só com o BR, mas lembrando que ele tem que estar sempre entre as aspas. Um outro exemplo é se você quiser, por exemplo, colocar uma tag H3, né? Isso também vem lá do HTML, da disciplina de Design para a Internet. Então, você pode colocar um H3 e aqui, logo após o nome, você coloca um /H3. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que tiver entre as tags H3 vai pegar a formatação de título. O que está entre as tags H3? A variável nome, ou seja, o nome da pessoa. Vou salvar e vou atualizar para você ver o efeito disso. Olha lá. A idade de Pedro é 35 anos. Por que ele quebrou linha? Né? Porque o H3, as tags H3, por padrão, ela já quebra linha automaticamente. E aí você pode colocar comandos HTML junto com os textos.